fechamento do comércio, Casa do Empresário faz questionamentos à Prefeitura de Paracatu. Nas ruas, nossas equipes mostram como está a movimentação no segundo dia de lockdown aqui na cidade. Novo decreto municipal é publicado pelo governo. Presidente da Câmara faz balanço da reunião virtual do Legislativo. Nova tecnologia em proteção acústica na mina de ouro em Paracatu promete amenizar eventuais ruídos da operação na cidade. E no Dia Nacional do Turismo, o representante do setor fala sobre as ações e desafios. O Jornal da Cidade está no ar. Muito boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Jornal da Cidade. Hoje, 2 de março, Dia Nacional do Turismo. Setor aí que, como tantos outros, tem sido prejudicado pela pandemia do novo coronavírus. Como prometemos a você na edição de ontem, voltamos às ruas da nossa cidade para ver como está a movimentação e o cumprimento do novo decreto municipal com medidas mais rígidas durante toda esta semana. Cláudia Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Eucária. Boa tarde a todos que acompanham o nosso Jornal da Cidade. Pois é, Eucária, diferente de ontem, que estava mais tranquilo, hoje o pessoal não está muito afim de cumprir o decreto 5.903 não, viu? Como podemos observar que nesse instante a pessoa já custa achar uma vaga para o seu veículo aqui na cidade. Coisa que não devia estar acontecendo. O pessoal devia estar mais resguardado em casa, devia estar mais quieto, como pede o decreto. Mas, infelizmente, a situação não está sendo essa na manhã desta terça-feira, 2 de março. E agora eu chamo a nossa repórter Luciana, que traz mais informações. Luciana. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos. Eu estou aqui neste momento na Praça Firmina Santana. E, como podemos observar, tem um grande fluxo de pessoas ainda na cidade. Como, por exemplo, as filas dos bancos e nas casas lotéricas também. Conversamos com um dos representantes dos comércios essenciais, que preferiu não aparecer, mas, segundo ele, não gostaria que estivessem numa situação de aglomeração como essa, mas que tem tomado, sim, todas as medidas preventivas. As autoridades ainda contam com as denúncias, que também são importantes. O telefone é 99850-0319. É com você, Eucária. Ok, obrigada pelas informações, Luciana, Cláudio. Bem, e ontem à tarde a nossa equipe foi à Casa do Empresário de Paracatu para saber como a casa, que representa a classe dos empresários locais, vai atuar, está atuando frente ao novo decreto municipal. Perguntamos, a Casa do Empresário vem seguindo qual linha para não deixar os comerciantes desamparados? Veja o que disse Robertos, da Casa do Empresário. Inicialmente, logicamente, que o decreto saiu para ser cumprido a partir de agora e nós temos toda a intenção de cumprir esse decreto na questão da legalidade. Agora, acontece o seguinte, nós hoje de manhã, conversamos com o secretário de Desenvolvimento da Prefeitura para esclarecer uma série de pontos que ainda traz dúvida ao comerciante de forma geral. E esses pontos foram colocados para o secretário de Desenvolvimento e ele deve levar ao conhecimento do prefeito para que a gente possa depois ter uma resposta adequada do prefeito, ou talvez até uma reunião com ele para esclarecimento aos comerciantes de forma geral. E quais foram os questionamentos feitos ontem ao governo municipal, Robertos? Você veja bem, tem algumas questões que é extremamente importante. Por exemplo, peças, ligado à parte agrícola, ele pode abrir as portas. Já o aspecto ligado à construção civil tem que ser feito com delivery. Ora, a parte agrícola, como é produção, ele fica aberto. E a parte da construção civil também fica aberta. Então, está existindo um conflito entre essas duas atividades, vamos dizer assim. Isso precisa ser esclarecido para deixar bastante claro aí com relação ao comércio de forma geral. Outra coisa é o seguinte, tem atividades, por exemplo, supermercado. Supermercado é essencial, tem que ficar aberto, lógico, nós concordamos, mas o supermercado, ele vende, além de produtos de alimentação, de primeira necessidade, ele vende uma série de outros produtos, como cosmético, papelaria, roupa também ele vende. Então, você veja bem, não é justo você, por exemplo, considerar o supermercado aberto, que vende todos esses produtos,
e às vezes um concorrente do lado, onde que vende produto cosmético, fica fechado, ou uma papelaria não poder abrir, ou então comércio até de roupa, que são pequenos comerciantes, ficarem fechados. Então são questionamentos que a gente tem que fazer, logicamente, porque os comerciantes estão nos cobrando, e a gente precisa ter uma resposta adequada também da Prefeitura, como é que nós vamos lidar com essas questões. Existe um plano B, caso não sejam acatadas as sugestões e respondidos os questionamentos feitos pela Casa do Empresário aqui em Paracatu, Roberto? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, nessa reunião que nós fizemos agora, de manhã, a gente espera uma resposta da Prefeitura com relação a essas questões que nós acabamos de colocar. Perante a essa resposta, nós vamos fazer um plano de ação, junto à Prefeitura. Lógico que nós conversamos também a questão dos tributos, né? Tem os tributos municipais, que inclusive tem que ser revisto também, né? Então, nós estamos esperando toda essa questão para fazer um plano de ação do que vai acontecer. Então, nós estamos esperando uma resposta, porque a gente pode fazer um plano de uma forma ou de outra. Mas, de qualquer forma, nós já estamos preparando, né, todo o cenário, né, um cenário mais otimista, um cenário mais pessimista, para a gente se adequar naquilo que for estabelecido aqui no nosso município. Bem, nós agradecemos a sua participação aqui no Jornal da Cidade. Roberto, continuamos aqui abertos para ouvir todos os segmentos aqui da nossa cidade, a fim de levarmos ao cidadão, ao nosso telespectador, internauta, à população de Paracatu, os assuntos que realmente são relevantes e de interesse do povo, que é para quem o jornalismo da TV Minas Brasil trabalha. Ok, muito obrigado. Eu só peço aos empresários de forma geral, para que nesse período aí complicado, a gente consiga aí atender as normas e, mais uma vez, os protocolos de saúde, que é exatamente a questão de lavar as mãos, álcool gel, manter o ambiente da empresa muito bem organizado, né? Mesmo que esteja fechado, mas é extremamente importante. E vou esperar a resposta da Prefeitura, que a gente tinha solicitado hoje de manhã, para que a gente possa adequar em algumas condições para não prejudicar demais os comerciantes, tá? Bem, e sobre esse decreto municipal que proíbe o funcionamento das atividades consideradas não essenciais, devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus em Paracatu, a Prefeitura ficou de agendar uma coletiva de imprensa para tirar todas as dúvidas da população paracatuense. Conforme divulgamos ontem aqui no Jornal da Cidade, no fim da tarde de ontem, a Prefeitura remarcou para amanhã de hoje essa coletiva de imprensa na modalidade presencial e também pelo Instagram. A repórter Luciana Rodrigues e o repórter cinematográfico Dayan Pires participaram da coletiva, que aconteceu no Centro Administrativo de Paracatu. E as informações você acompanha em nossas plataformas digitais hoje e também às 7 da noite no MB Notícias. Bem, um novo decreto municipal foi assinado nesta manhã pela administração. Thalita Mendes tem os detalhes. Thalita. A Prefeitura Municipal de Paracatu lançou na manhã desta terça-feira, dia 2 de março de 2021, um novo decreto. O decreto de número 5.908, que altera o decreto anterior publicado no domingo. No artigo 1º, o decreto traz a seguinte alteração. Os serviços de alimentação poderão funcionar através do delivery e também da retirada no local. Esse assunto nós já tratamos no jornal de hoje, realmente uma solicitação aí dos empresários liberar a retirada no local. O artigo 2º também traz uma alteração muito importante. Fica proibida a comercialização de cosméticos, vestuário, eletrodomésticos e itens de perfumaria pelos estabelecimentos autorizados a abrir, como forma de equipará-los àqueles que não estão autorizados a funcionar e que trabalham com alguns desses produtos listados. Ou seja, tem lojas aí de cosméticos, de perfumaria que estão fechadas, enquanto há, por exemplo, supermercados que também vendem esses acessórios que são autorizados a abrir porque são listados como serviços essenciais. Então, como uma forma de equiparar esses estabelecimentos aos outros que estão impedidos de funcionar nesse momento, a Prefeitura publicou esse artigo aqui proibindo a comercialização dos cosméticos, melhor dizendo, vestuário, eletrodomésticos e itens de perfumaria.
No artigo 3º, fica permitida a abertura de porta de acesso à loja para o recebimento de mercadorias e reposição de estoque durante o período estritamente necessário à realização de carga e descarga. E o artigo 4º traz a seguinte informação: o estabelecimento que estiver operando com portas abertas em inobservância às determinações que constam no decreto se sujeitará a multa de R$10.000, com exceção dos serviços de alimentação, farmácias e drogarias, laboratórios, serviços de saúde, clínicas veterinárias, hotéis, distribuidoras de gás e água mineral, postos de combustíveis, serviço funerário, serviços bancários e imprensa. E esse decreto entrou em vigor hoje, sua data de publicação 2 de março de 2021. Bem, vamos agora às informações sobre a pandemia em Paracatu com dados do boletim epidemiológico, o mais atualizado até o fechamento desta edição, referente à segunda-feira, dia de ontem. Até ontem, 14 mil casos suspeitos, 109 novas notificações. Lembrando que são casos notificados com síndrome gripal. 321 casos confirmados que foram hospitalizados. 5.324 casos descartados após resultado de exame laboratorial. 4.482 casos confirmados. Desse total, 3.942 recuperados. 63 óbitos confirmados. Além desses óbitos, existem mais 3 óbitos que estão sob investigação. A taxa de letalidade da doença está em 1,4%. Nesta segunda-feira, a média móvel dos últimos 7 dias está apresentando 20 novos diagnósticos por dia, com variação de mais 26% em relação a 14 dias, indicativo de elevação. A seguir, você vai ver o balanço da reunião virtual dos vereadores de Paracatu e veja também: Petrobras anunciou o 5º aumento do preço dos combustíveis no ano. Os aumentos começaram a ser aplicados hoje nas refinarias da estatal.